Olá, sejam bem-vindos ao canal. Este vídeo é da disciplina Biologia Celular e os estudantes Ítalo, Natália, Stephanie e Yasmin apresentam Você já ouviu falar na mitocôndria? Não? Mas nos vídeos anteriores do canal você ficou sabendo mais sobre assuntos células, né? Então, se você não assistiu, volte uns vídeos e assista para entender mais sobre esse vídeo de hoje. Vamos recapitular um pouco. Nestes desenhos temos a célula animal e vegetal e vamos falar um pouquinho sobre os seres eucariontes. Eles são mais complexos quando comparados com os seres procariontes. Uma característica importante de ser apontada é a presença de compartimentos separados e distintos, presentes nas membranas, que se denominam organelas membranosas. São eles: retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias e cloroplastos. Algumas organelas e estruturas, vamos falar aqui rapidamente. O núcleo é a maior e mais visível organela em uma célula eucariótica. Ele contém o DNA da célula. O retículo, por exemplo, endoplasmático, tem como função produzir e enviar proteínas e lipídios. Os complexos de Golgi é responsável por modificar as moléculas celulares e enviar materiais para fora da célula. É também a única organela que pode gerar lisossomos. Os lisossomos desempenham uma importante função na digestão celular. Os nucleolos estão localizados no interior do núcleo, onde acontece a síntese de ribossomos. Os vacúolos na célula vegetal são estruturas que armazenam substâncias relacionadas à digestão ou à nutrição celular. E um pouquinho também a mitocôndria, que vamos falar durante o vídeo. Aqui é um desenho, uma imagem 3D de uma mitocôndria. E ao fundo temos o citoplasma e algumas organelas que estão presentes na célula. Mas afinal, o que são essas organelas? Para que elas servem? Vamos focar nas mitocôndrias. Elas são muito necessárias e muito importantes para a funcionalidade do corpo. Sabe por quê? As mitocôndrias estão relacionadas à nossa ATP. Energia? Sim, é energia. E as fontes dessa energia? Para produzir ATP, precisamos ter uma outra energia. Essa energia é vinda dos alimentos que comemos: carboidratos, gorduras, proteínas. E quando a nossa mãe fala, vamos almoçar, vamos tomar um café, é porque precisamos ter energia para produzir mais energia. Vamos lá, pega a mitocôndria, pega essas moléculas já digeridas pelo sistema digestório e quebra até ficarem pequenas unidades, até que ocorra o processo na mitocôndria. Como assim? O sistema digestório tem duas funções: digerir o alimento e absorver. E a mitocôndria vai escolher regiões que as moléculas já estão digeridas, para pegar essas moléculas e partículas para ela e fazer o processo. Então, como que acontece o processo de digestão? Ele começa pela boca, quando pegamos alimento, mastigamos o alimento, engolimos, ele passa pelo esôfago até chegar no nosso estômago e depois para o intestino delgado, né? E o próprio intestino absorve algumas moléculas, outras ele libera pela corrente sanguínea. E as células que recebem essas moléculas fazem parte, vamos fazer a fase da mitocôndria. A mitocôndria vai produzir energia ATP, mas ela também pode estocá-la, mas não por muito tempo. O início da produção de energia se dá através da respiração celular aeróbica, que utiliza o oxigênio para esse processo. Esse processo ocorre tanto na alimentação dos animais quanto nas plantas, que é a fotossíntese. E tudo acontece que, além do ATP, ele pode formar calor e gás carbônico. Então, a gente usa a glicose mais o oxigênio. Ele acontece uma quebra, que aí vai formar moléculas de gás carbônico, mais água e a energia, o ATP. O que é a mitocôndria, afinal? Vamos dar uma recapituladinha. Falamos que a mitocôndria é uma organela eucariótica, que
quer dizer que ela está presente nos seres eucarióticos. Ela serve como função de produzir energia e estocar energia. Ela também, só a mãe dela que nos passa, só a nossa mãe que nos passa a mitocôndria. Então, infelizmente, os pais não passam a mitocôndria para a gente. Ela também é capaz de fazer a autodivisão. Então, a mitocôndria gera outra mitocôndria. E o que compõe a mitocôndria? Vamos falar um pouquinho dela. Então, a mitocôndria, vamos ver que esse desenho parece um pãozinho. E por fora, com a casquinha, é a membrana externa. Por dentro tem uma membrana interna, onde tem esse zigue-zague aqui, dizemos em azul, que está presente a matriz e as cristas, que as cristas seriam esse zigue-zague. E entre a membrana externa e a membrana interna, temos o espaço intermembranoso. A mitocôndria, uma característica dela é que ela tem duas membranas, a externa e a interna, como eu falei anteriormente. A mitocôndria também tem o seu próprio DNA exclusivo. Ela tem seus ribossomos também. Então, aqui em cima temos uma imagem de microscópio ou de microscopia, que temos a matriz mitocondrial. Seria mais ou menos um líquido parecido com um citoplasma, mas não é um citoplasma, né? Temos a crista, que seria esse zigue-zague, como a gente diz, por exemplo, a membrana externa, a membrana interna. Antes de finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a hipótese endossimbiótica. Quando falamos de mitocôndria, a gente não pode esquecer dessa hipótese, ou como alguns dizem, teoria. Mas a hipótese é que a mitocôndria é derivada das bactérias, que são seres procariontes. Ia passar algum tempo, muito tempo atrás, alguns seres eucariontes conseguiram absorver e a mitocôndria se permaneceu no citoplasma das células, né? E essa hipótese quer dizer, fica naquela dúvida se a mitocôndria sempre foi eucariótica e depois ou veio das bactérias, ou é só das eucarióticas ou é só das bactérias, então essa dúvida. E alguns argumentos que querem defender que são bactérias são, porque as mitocôndrias, elas têm duas membranas, como mostrado anteriormente, que é a membrana externa, a membrana interna. Um outro argumento, que pela facilidade de se autoduplicar, que uma mitocôndria é gerada de outra mitocôndria. Também um outro argumento, que a mitocôndria e o cloroplasto têm seus próprios DNA circulares, mas o nosso DNA é linear. E também tem o RNA. Lembrando que a bactéria tem uma única organela, que seria o ribossomo. E nela também está presente as mitocôndrias e os cloroplastos. Então, fica essa dúvida. E essa é uma ótima ideia quando falamos de mitocôndria, falar sobre o que são mitocôndrias, quais são as funções, o que ela faz no nosso corpo, né? E sem esquecer de falar um pouquinho sobre essa hipótese endossimbiótica. Queremos agradecer, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.